Olá a todos, meu nome é Matheus e estou aqui para explicar um pouco sobre controle split range, controle override e controle seletivo. Esse vídeo é parte da aula apresentada à matéria CPQ ao curso de Engenharia Química como conteúdo de docência. Essa aula se dividirá em Split Range Control, ou controle de faixa dividida, falaremos de controle override e fecharemos essa apresentação com o controle seletivo. O controle split range, ou controle de faixa dividida, é uma metodologia de controle em que a saída de um controlador é dividida para mais de um elemento final de controle. Dependendo da faixa em que um controlador está atuando, sua ação é feita em dois elementos finais de controle. No primeiro diagrama esquemático, pode-se perceber que o controlador da temperatura da jaqueta controla tanto a válvula de entrada da água de resfriamento quanto a válvula de entrada da água quente ou vapor no sistema. No segundo sistema, o controlador está responsável pela água de resfriamento que entra no resfriador, assim como o vapor que entra no aquecedor, que manipulam a temperatura medida da corrente do processo. Nesse slide, percebemos que, dependendo da saída do controlador, as válvulas estão em determinada posição. Nesse caso, a válvula da água de resfriamento parte da posição aberta, sendo fechada de acordo com o aumento da saída do controlador até aproximadamente 50% do sinal de saída do controlador. A partir disso, a válvula de água quente ou vapor é aberta continuamente, até estar completamente aberta, caso o percurso do controlador vá de 50% até 100% do sinal de saída. Podemos perceber para esse esquema, em que existe um controlador de pressão em um tanque, que se a saída do controle ser 0%, ambas as válvulas de gás para compressores e gás para queima estarão fechadas. Se aumentarmos a saída do controle para 25%, a válvula A estará 50% aberta, enquanto a válvula B estará fechada, e assim por diante. Para metade do curso de saída do controle, a válvula A estará totalmente aberta, enquanto a válvula B ainda estará fechada. Para a saída do controle em 75%, a válvula A continuará totalmente aberta, enquanto a válvula B estará 50% aberta, até que a saída do controle seja 100%, e ambas as válvulas estarão totalmente abertas. Uma alternativa para o controle split range seria colocar um novo controlador utilizando o mesmo transmissor, tornando possível dessa forma ambos os controladores operarem sobre uma faixa completa de 0 a 100%. Essa implementação é considerada correta, porque dividimos o trabalho de um controlador só entre dois. O exemplo do slide apresenta um reator, em que duas válvulas são controladas pelo controlador de pressão do reator. As duas variáveis manipuladas são a vazão V1, de entrada de reagentes, e a vazão V2, de saída de produtos. Possui somente uma variável controlada, que é exatamente a pressão do reator. Enquanto a V1 abre, a válvula V2 deve fechar. O gráfico mostra as posições das válvulas para pressões diferentes do reator. Caso a pressão seja baixa, a válvula V2 estará aberta, enquanto a válvula V1 estará fechada. Se a pressão é muito baixa, convém abrir primeiro V1, enquanto fechar V2. Caso a pressão seja alta, a válvula V2 estará fechada, enquanto a válvula V1 estará aberta. A operação normal é quando a válvula V1 está aberta, porém não totalmente, e a válvula V2 se encontra totalmente aberta, sendo essa a pressão de operação normal do reator. A metodologia de controle override é uma estratégia de proteção simples, porém poderosa, utilizada para manter as variáveis de processo dentro de certos limites. Ela é uma metodologia menos drástica que o intertravamento, que é usado geralmente para a proteção de equipamento. O diagrama esquemático apresenta um líquido quente saturado que entra em um tanque, e dele é bombeado o underflow de volta para o processo. Sob operação normal, o nível do tanque está na altura H1. Se o nível diminuir até a altura H2, o líquido não terá NPSH suficiente, provocando a cavitação da bomba. Se torna necessário então projetar um controle que evite essa situação. Podemos perceber agora que foi implementado um controle de nível para o tanque, de forma que o nível dele se estabilize em torno de uma altura desejada, ou set point. Em condições normais, a saída de controlador do nível não é ligada à bomba, mas quando o nível do tanque diminui em relação ao set point, então o controlador do nível reduz a bomba de forma a reduzir a saída do tanque. Os aspectos importantes do controle override é que a saída do controlador não selecionado deve parar em 100%, nunca em um valor mais elevado, ou em 0%, e não em um valor inferior a isso. O mais desejável para o operador override seria ainda se a operação em que a saída do controlador selecionado fosse 75%, a saída não selecionada seria forçada a estar próxima de 75% também. Isso é feito com Reset Windup, para controladores que possuem ação integradora, indicados pelo RFB no diagrama. Assim, o RFB permite ao controlador não selecionado prevalecer em relação ao outro controlador no exato momento em que ele se tornar necessário. Por exemplo, temos o DCS, ou
sistema de controle distribuído, em que a porção de integração do controlador não selecionado é interrompida e forçada a ser igual à saída do seletor. Quando o sistema é necessário, ele retoma a ação integral. Há casos de controle override que existem mais de dois controladores. O override control faz parte da classe de controladores seletivos, aqueles em que o número de variáveis controladas é maior que o número de variáveis manipuladas, porém com apenas um objetivo de controle de cada vez. Esses controladores usam estratégias de seleção do sinal, encaminhando ao elemento final de controle um sinal selecionado na estratégia. Tanto para o controle override quanto para o controle seletivo, existem três tipos de seletores. Para quando temos dois sinais para selecionar, podemos ter o seletor baixo ou low, em que o sinal resultante é o sinal mínimo de dois outros sinais, ou podemos ter o seletor alto, ou high, em que o sinal resultante é o sinal máximo de dois outros sinais. E, além disso, podemos ter o caso de um número ímpar de sinais de entrada, o seletor mediano ou median, cuja saída é a mediana entre os sinais de entrada. Esse seletor é utilizado com medidas redundantes na mesma variável de processo. Como exemplo, podemos estudar o controle de temperatura do aquecedor. Nesse primeiro momento, um único medidor de temperatura verifica a saída da corrente de processo e, através de um controlador, decide sobre a entrada do combustível no aquecedor. Em uma segunda etapa, são colocados medidores de temperatura na saída da chaminé do aquecedor, assim como o medidor de pressão de combustível. Então, o seletor low toma decisão sobre o menor sinal para fornecer ao controlador de vazão do combustível. Em controle, para toda variável controlada, deve existir ao menos uma variável manipulada. Em controle seletivo, se o número de variáveis controladas for diferente do número de variáveis manipuladas, ele seria capaz de decidir sobre diferentes sinais, caso selecionasse o sinal baixo no seletor low ou então o sinal alto no seletor high. No diagrama do controle de temperatura do reator de fluxo empistonado, podemos perceber que um único sensor de temperatura fornece informações ao controlador de temperatura, que manipula a válvula da água de resfriamento do reator. Porém, com a desativação do catalisador, o hotspot desse reator se desloca. Portanto, podemos implementar um controle seletivo de temperatura, em que diversos sensores dispostos ao longo do reator seriam selecionados de acordo com o maior sinal. Uma observação importante para o controle seletivo é de que todos os transmissores devem ter sinais comparáveis, ou seja, o mesmo span. Nesse diagrama, percebemos os três transmissores de temperatura enviando sinais dos termopares do reator para o seletor alto, que decide qual sinal será enviado ao controlador. O sinal então é convertido de corrente para pressão, para assim atuar na válvula de controle. Portanto, existem múltiplas medidas, somente um controlador e um elemento final de controle. No exemplo em que apresentamos um sistema de óleo quente, temos uma fornalha que esquenta um óleo e esse óleo é utilizado para aquecer linhas de processo. Esse óleo sempre é recirculado de volta à fornalha para retornar a temperatura necessária ao aquecimento das linhas de processo. Quando aplicamos o controle seletivo, podemos selecionar qual informação vai ser mais importante para decidirmos qual será a nova temperatura do óleo quente, modificando o set point da temperatura do óleo quente e assim regulando a quantidade de combustível que entra na fornalha. Gostaria de agradecer a atenção de todos e assim lhes deixo as referências bibliográficas do conteúdo. Até a próxima!